Alô, Brasil! Elder Enfield chegou com mais um vídeo pra vocês aqui no canal, né? Vídeo esse pós-Brasil 1, França 2. O Brasil perdeu para a seleção francesa, uma seleção top do mundo. Esse confronto tão esperado aí pré-Copa do Mundo, depois das eliminatórias sul-americanas, eliminatórias da Euro, o Brasil estava esperando, né? Os últimos jogos contra o europeu tinham sido aquele duelo contra a Inglaterra e contra a França em março de 2024. Então o Brasil aí voltando a enfrentar uma seleção europeia com um resultado negativo, né? Se esse era um teste para a torcida também sentir como estava a seleção, o Brasil fracassa no teste. Apesar que a seleção brasileira está com muitos problemas, principalmente na defesa, né? Sem Marquinhos, sem Gabriel Magalhães, sem Bruno Guimarães também no meio de campo. Então o Brasil aí com muitos problemas para esse duelo contra a França. O Brasil até com a mais sofreu, né? O Brasil perdia por 1-0 quando o Upamecano foi expulso, mas aí sofre o segundo gol do Ekitike e ainda consegue descontar, tem chance no final ali, no meio que no abafa, mas o Brasil volta a perder um amistoso, voltando a enfrentar a França depois de o que 11 anos, né? Aquele duelo em 2015, então 11 anos depois Brasil e França se reencontrando com derrota da seleção brasileira. Mas antes de saber tudo sobre o duelo do Brasil contra a França, curta, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal. É isso, gente, e o Brasil aí nesses testes finais, né? O Ancelotti tentando acertar a seleção brasileira, pensando na Copa do Mundo. É teste, assim, o Ancelotti tá seu nono jogo com a seleção brasileira, é teste. Na hora do vamos ver, é na Copa do Mundo, o Brasil fracassou, o Brasil perdeu hoje novamente. É um Brasil com muitos problemas, como eu falei no começo do vídeo, né? Sem a sua dupla de zaga principal, ele teve ali que meio que improvisar, Léo Pereira, o Bremer, depois entre o Ibanhas na lateral direita, o Douglas Santos na lateral esquerda. Então assim, o Brasil, que eu acho que, eu tenho quase certeza que esses quatro da linha de defesa no jogo de hoje não serão titular na Copa do Mundo, com exceção do Wesley, né? O Wesley aí correndo para quem sabe não ser titular na Copa do Mundo. Então assim, 3 dos 4 provavelmente serão reservas ou alguns nem vão, né? Acho que o Léo Pereira não vai para a Copa do Mundo e o Ibanez também. Então assim, o Brasil com muitos problemas. Começou o jogo bom ali, os primeiros 15 minutos com muita correria, as duas seleções tentando ir para cima. O Brasil teve uma chance ali com o Rafinha, teve outra jogada também que surgiu o escanteio. E a França também em cima, né? A gente sabe da qualidade da seleção francesa. Jogo bem equilibrado. E aí um erro do Casemiro. O Casemiro estava jogando muito, errou. E aí você dá espaço para o Kylian Mbappé, é mortal, assim, não há zagueiro no mundo que possa parar na velocidade do Kylian Mbappé em transição. Então, o Mbappé teve espaço ali para correr, o Dembélé enfiou a bola para ele, ele abre o placar. Já no segundo tempo o Brasil volta bem com a entrada do Luiz Henrique, o Brasil voltou muito bem do intervalo. Aí surge a expulsão do Upamecano, e aí eu percebi que o Brasil sofreu um pouco quando a França teve 10, que a França se fechou lá atrás, eu percebi. O Brasil sofreu um pouco para criar, eu acho que o Brasil é uma seleção que vai ser mais perigosa, vai ser melhor quando tiver espaço. E aí a gente pôde ver, né? A França com a menos, assim, o Brasil não criou tanta chance assim. E aí levou o segundo gol, né? A França em uma jogada de transição acabou marcando o segundo gol. Mas é isso, assim, o Brasil fez um jogo ok, assim, sabe? Teste, não dá pra crucificar ninguém, não dá pra também tirar muita coisa, porque eu acho que essa não vai ser a seleção brasileira na Copa do Mundo. O ideal é chegar bem na Copa do Mundo. O Brasil sofreu para criar, claro, mas no geral é um jogo nota 5, assim, 5, 6 do Brasil. Também não é aquele desastre todo. Eu tenho visto muitas pessoas falando, olha gente, não vai mesmo, assim, sabe? Não, não é um desastre todo. Tem coisas ruins para melhorar, principalmente a construção com bola. O Brasil parece não sofrer muito. Ajeitar a defesa, claro, principalmente em jogadas de transições. Quando perder a bola, eu acho que a França conseguiu explorar bem essa jogada do Brasil defensivamente, aquele famoso correr para trás. O Brasil pode melhorar em algumas ocasiões, mas assim, também não vejo esse desastre ruim todo que as pessoas estão falando. Um desastre, tudo. Convoca o Neymar, alguns jogadores... eu vi gente falando que o Rafinha é muito ruim e tal, não sei o que, o Vinícius Júnior não rende. Não é esse desastre todinho. O Ancelotti vai ter trabalho. O Ancelotti, com todo mundo, ele só fez um treino, sabe? Os caras da Rússia chegaram ontem, na quarta-feira. Então, assim, ele vai ter muito trabalho daqui para a Copa do Mundo. Aquele período ali, pré-Copa do Mundo, com 15, 20 dias, eu acho que vai ser super importante para a seleção brasileira, pensando no próprio Mundial, sabe?
É aqueles 15 dias ali que você fisicamente entra no nível máximo, que você tem a concentração, você pega a química com os seus companheiros de seleção, porque a seleção você vai ali, faz até um treinamento como que aconteceu, joga, recupera, treina, joga. Então assim, o Ancelotti vai ter muito trabalho e esses dias aí pré-Copa do Mundo vai ser muito importante. A seleção francesa, a gente sabe da qualidade dela, deu a impressão de não fazer força, sabe? O Didier Deschamps é como se ele tivesse uma Ferrari na mão e ele andasse ali na terceira marcha, sabe? Em quase nenhum momento você pisa no acelerador. E a gente percebe isso. O Mbappé, uma jogada ou outra, o Olise também, o Dembélé meio que sumido. Assim, a seleção francesa, eu sinto falta. Ela poderia render muito mais do que rende com os nomes que tem, sabe? Às vezes você pensa, nossa senhora, que elenco sensacional. Ele não colocou o Cherki, por exemplo, sabe? O Didier Deschamps se dá o luxo de não colocar o Cherki, por exemplo. Precisou colocar outro zagueiro ali por conta da expulsão do Pamecano. Teve o controle de minutagem do Tchouaméni, do Mbappé. Então, assim, a França não fez força, venceu o Brasil. Poderia ter feito mais gols, como também poderia ter sofrido mais gols. Eu acho a defesa da França muito frágil. Não acho a França uma boa seleção na parte defensiva. Vai chegar longe na Copa? Vai, porque tem talvez o melhor elenco de seleções do mundo. Não vejo nenhuma seleção com elenco com poderio tão forte. Mas eu acho que o trabalho do Didier Deschamps já deu aquela saturada, sabe? Eu não tenho gostado tanto do trabalho do Didier Deschamps. A França não fez força para vencer o Brasil, que sentiu muita falta das suas estrelas. Se por um lado o Mbappé decidiu aparecer o craque, no Brasil não. O Rafinha e o Vinícius Júnior principalmente não apareceram. Inclusive são 45 jogos do Vinícius Júnior e apenas 8 gols. É um Vinícius Júnior que eu acho que é o principal jogador da seleção brasileira, mas ele não consegue render ainda na seleção, sabe? Ele não é nem sombra do jogador que ele é no Real Madrid, por exemplo. Então, devendo muito, o Rafinha sai machucado no intervalo, também não gostei do primeiro tempo do Rafinha. O Vinícius Júnior jogou os 90 minutos, assim, no final do segundo tempo, o Vinícius Júnior tentou 3, 4 bolas ali na linha de fundo e saiu com bola e tudo, sabe? Então, a atuação bem ruim do Vinícius Júnior. O Brasil pouco criou muito em jogadas de bola parada. A bola parada do Brasil muito forte, até anotei. O Brasil estava chegando em jogadas de bola parada com o Casemiro, com o próprio Bremer, né, que marcou o gol. Tem uma chance ali no final do jogo ali para empatar, mas assim, a bola parada do Brasil, tem um que o Casemiro sobe sozinho e manda para fora. Então assim, bola parada do Brasil boa, mas ofensivamente eu senti que o Brasil recuperava a bola e era chutão, assim, sabe? Não, é o que eu sinto falta também de jogadores no meio campo para pensar o jogo. As principais chances do Brasil no primeiro tempo, ali, antes nos primeiros 15 minutos, era o Rafinha, o Casemiro recuperando a bola e enfiando pro Rafinha, sabe? 2, 3 passes para finalizar. 2, 3 passes para finalizar. Eu acho que falta gente para pensar o jogo. Um duelo, por exemplo, contra a Espanha. O Brasil deve sofrer muito, porque o meio-campo da Espanha é muito poderoso. O próprio meio-campo da França não é muito bom. Então, assim, o Brasil vai sofrer com seleções que tem um meio-campo muito forte. A gente vai ter uma ideia no jogo contra a Croácia, porque a Croácia ainda, a principal característica é ter um meio-campo forte. Então, falta essa peça no Brasil, que é o meio-campo, né? O Casemiro e o Bruno Guimarães sozinhos no meio-campo. Eu acho bem difícil, aquele esquema no 4-2-4, né? Com 4 atacantes. E aí, mas claro, dá certo, dá. Eu acho uma ideia boa do Carlo Ancelotti de tipo transição o tempo inteiro. E aí, claro, vai estar o tempo inteiro sobrecarregado. Se você enfrenta uma seleção que gosta de ter mais a posse, o Brasil vai sofrer. E a gente viu em determinado momento contra a França como o Brasil tinha dificuldade para roubar a bola. Porque os meio-campistas estão sobrecarregados, alguns atacantes, hora ou outra, não fazem a pressão, não existe aquela pressão alta dos atacantes para eles morderem o adversário o tempo inteiro. E a gente viu posses longas da França, mesmo com a menos. No final do jogo, a França teve uma posse de bola de 2 minutos. E é um problema que eu venho falando há muito tempo. Isso aí talvez seja características dos times do Carlo Ancelotti. Eu venho falando, se você for pegar os vídeos da temporada passada aqui no canal, assim que eu comecei, né, já tem um bom tempo, eu sempre falava, o Real Madrid do Carlo Ancelotti tem uma dificuldade muito grande de roubar a bola, sabe? Era muito comum ver os times ter posses longas de 2, 3 minutos, até fazer o gol, ou para cozinhar o Real Madrid. Então, eu vejo esses mesmos problemas na seleção brasileira.
Notícias boas, né? Que é a presença do Luiz Henrique. O Luiz Henrique entrou muito bem no jogo. Assim, se o Luiz Henrique não estava garantido, ele garantiu hoje. Sim, entrou muito bem. O Luiz Henrique me parece um jogador que não sente o peso da camisa. O Luiz Henrique não sente o peso da camisa. Gostei muito do jogo dele. Entrou muito bem, teve chance de igual ali, deu trabalhar amanhã, ali com 5 minutos do segundo tempo, ele já tinha criado 2, 3 oportunidades pro Brasil, tem um chute dele de fora da área que o Manhã pega, então assim, gostei muito, o Luiz Henrique deve estar na Copa do Mundo, e quem sabe aí até como titular, né, quem sabe como titular, apesar que quando ele foi titular ele não foi tão bem como é um jogador vindo do banco de reservas, claro, ele vai lutar por uma vaga ali com o Estevão, que está machucado, mas é o melhor jogador da seleção brasileira no ciclo curto de Carlo Ancelotti. Então aí o Luiz Henrique garantindo a sua vaga na Copa do Mundo. As laterais é uma preocupação, né? A gente viu hoje o Douglas Santos, por exemplo, não foi tão bem. O Wesley sofreu um pouco no começo, mas assim, eu não achei o jogo do Wesley tão ruim assim. Eu gostei do jogo do Wesley, assim, sabe? Apareceu na frente em alguns momentos. Lá atrás, ele conseguiu depois equilibrar o confronto ali com o Mbappé e com o Ekitike, né? Que estavam os dois muito efusivamente no começo do jogo em cima dele. Depois o Wesley melhorou. Eu acho que o Wesley garante a vaga dele na Copa do Mundo. Até pela falta de opções, né? As laterais do Brasil é um grande problema, talvez, do ciclo. As laterais de um meio-campista ritmista. Então o Wesley deve garantir sua vaga na Copa do Mundo. Temporada muito boa na Roma. Já vinha de temporadas ótimas no Flamengo. Então assim, eu gosto muito do futebol do Wesley. É um lateral que falta até no mundo de característica. Que cara que vai no fundo. Que eu acho o Wesley um bom marcador também. Então o Wesley deve garantir sua vaga aí na Copa do Mundo. Um cara que a gente não viu e eu queria ter visto foi o Endrick. Eu queria ter visto o Endrick no jogo de hoje contra a França, né? Até para entrar ali precisando garantir o empate naquele espécie de abafa. Então gostaria de ter visto o Endrick, mas o Carlo Ancelotti deve estar preparando ele para o jogo contra a Croácia. Outro cara que entrou muito bem foi o Danilo. O Danilo entrou muito, muito bem no meio campo. Bate a falta do gol que diminuiu a vantagem da França, né? É um cruzamento do Danilo. Depois ele bate outro escanteio na cabeça do Casemiro. Então assim, Danilo entrou muito bem no meio campo. Quem sabe aí o meio-campo talvez seja aquele local de mais dúvidas para o Carlo Ancelotti. Quem sabe aí não possa garantir sua vaga na Copa do Mundo. Paquetá corre por fora. Eu até acho que o ideal do Brasil não era jogar no 4-2-4 e sim no 4-3-3, né? Com 3 meio-campistas para equilibrar um pouco a coisa. Para você segurar, para você ter mais controle do jogo. E aí seria esse meio-campo. Pode ser o Danilo, pode ser o Paquetá. Então eu gostaria de ver o Brasil no esquema com 4-3-3 com um meio-campista a mais. Eu acho que eventualmente isso vai acontecer na Copa do Mundo, apesar do Carlo Ancelotti falar que, não, o 4-2-4 eu vou continuar nesse esquema, continuar um pouco dessa teimosia, né? Mas é isso, o Brasil fez um jogo, não vou dizer bom, foi um jogo ruim do Brasil, mas com algumas respostas, assim, alguns comportamentos, o Brasil tá testando ainda, o Brasil tá tentando tá tentando solidificar a base, é uma França muito sólida. Por mais que eu ache a França um time que poderia apresentar mais futebol, é um time muito sólido. O Didier Deschamps tem quase 200 jogos no comando da seleção francesa. Então, assim, é uma França que tem a sua base. E o Brasil não, está tentando construir sua base. Estava com muitos desfalques, principalmente na defesa, no meio campo. O Brasil estava sem seus 2 principais zagueiros e sem seu volante titular. Então, assim, não dá esse desconto para o Carlo Ancelotti. Vai ter muito trabalho pensando no jogo contra a Croácia e também já pensando na Copa do Mundo. A convocação acontece no dia 19 de maio, quando acontece a convocação da seleção brasileira. E na terça-feira o Brasil volta a campo contra a Croácia para o último amistoso pré-convocação para a Copa do Mundo. Se você chegou até aqui no final do vídeo, curta, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal. Valeu e até a próxima!